Olá, você que acessou agora o canal Pensar de Cristo, obrigado pelo carinho, obrigado pela escolha. Eu e o Sérgio, eu sou o José Maria, esse é o meu amigo Sérgio, e nesse vídeo nós queremos trabalhar um tema muito importante para todos os cristãos. E é um tema muito ensinado nos evangelhos, que é o tema oração. Inclusive em Lucas 18, verso 1, Jesus falando sobre a oração, eu quero ler aqui, e Lucas 18:1, olha só o que Jesus diz nesse texto. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É claro, para quem não conhece, essa é a parábola da viúva e do juiz iníquo. E é interessante como Jesus começa a falar desse assunto. Ele fala sobre contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. E a gente vê nesse texto, Jesus deixa para nós bem claro que o ato de orar é um dever de todo cristão. Por isso nós precisamos estar sempre atentos acerca da importância, da abrangência e da necessidade de uma vida de oração e compreender essa dinâmica da oração e desenvolver uma fé que realmente nos leve a ter esse hábito e essa motivação para a oração. Nesse vídeo, eu e o Sérgio vai estar falando de forma mais ampla sobre a importância desse ato de orar, e o Sérgio vai falar agora, e eu espero que nós possamos de alguma forma contribuir com você. Eu, José Maria, tenho aprendido muito sobre a importância da oração e tenho discernido, inclusive esse texto de Jesus me falou muito quando eu li pela primeira vez, porque eu percebi que a oração para mim deveria ser um dever como cristão. Sérgio, segundo essa palavra de Jesus aqui em Lucas 18, o que a gente pode inicialmente depreender ou aprender e discernir com essa fala dele? Assim? Bem, é interessante nós prestarmos atenção aqui no contexto, né? Porque ele, quando contou essa parábola da viúva e do juiz iníquo ou juiz injusto, ele tinha um ensinamento muito positivo baseado numa experiência negativa, né? Que é falar o seguinte, que nessa parábola ele diz que a viúva insistentemente procurava esse juiz, pedindo que ele fizesse justiça a ela na causa dela, porque ela estava sendo vitimada por uma injustiça. Mas ele não atendia, porque ele era um juiz que dizia que ele não temia a Deus e nem aos homens. Né? Então ele se fazia pouco caso da viúva. Ele se achava Deus. Exato, né? Porque para fazer não temer a Deus, ele tem que se achar Deus. Né? E, só que a viúva continuou insistindo, perseverou. Esse é o ensino de Jesus. A perseverança dela com esse juiz deve ser a nossa perseverança na oração. Acontece que o juiz, para ficar livre da mulher, atendeu no seu pedido. Né? Ele disse aqui que todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Versículo 5. Então, quer dizer, ele tomou a decisão baseada no quê? Num propósito, num ideal que é egoísta. Né? Simplesmente olhou para si ali, porque de fato ele era assim. Então, ela conseguiu o que ela queria, mas a motivação do juiz não foi boa. Olha só que interessante. O que Jesus está ensinando aqui, e esse não é o único lugar na Bíblia em que ele ensina que as nossas relações aqui na Terra, na maioria das vezes, elas são baseadas em interesses. Claro. Interesses pessoais, infelizmente. Há um outro texto que ele ensina sobre a oração também, que é a parábola do amigo importuno, em que ele fala que um homem vai procurar o vizinho dele à noite, que já estava com os filhos na cama, para pedir pão emprestado para servir a um viajante que chegou na casa dele de última hora. Ele não tinha nada lá para servir. Então, o vizinho reclama, já estou com os meus filhos na cama, mas aí Jesus falou assim, mas ele vai te dar os pães porque você já o importunou, né? Já o tirou da cama. Então, ele falou assim, que nós fazemos assim, mas Deus não. Deus não nos atende para ficar livre de nós. Claro. Né? Ele nos atende porque Ele quer nos atender. Esse é o papel da oração. Né? Orar sempre
orar sem cessar, orar com fé, orar confiando, crendo que Deus atende orações, porque o que Jesus fez foi estabelecer uma diferenciação. Ou seja, as motivações humanas, infelizmente, sempre são, né, a facilidade no momento, eu me manter na minha zona de conforto, eu não ser incomodado pelo outro, às vezes eu faço como esse juiz, ajudei a pessoa para ela parar de me importunar, não porque eu senti pena, compaixão dela, né? Então, ficou bem estabelecido aqui a motivação de Deus ao atender as nossas orações. É o amor, é o interesse mesmo pelas nossas vidas. Pelas nossas vidas, né? E é possível, Sérgio, porque eu vejo que nesse texto, Jesus, até sobre essa questão mesmo da perseverança da oração, porque é sabido que nem tudo que você pede a Deus, nem todos os motivos pelos quais você apresenta a Deus em oração, você é respondido de imediato ou a longo prazo, Deus te responde, até porque a gente sabe que Deus conhece os segredos do nosso coração, como o Sérgio falou assim, sobre a motivação da oração. Muitas vezes a nossa motivação para orar é egoísta, tá? Diz respeito apenas a nós e muitas das vezes imediatista. E nem sempre Deus nos atende conforme nós pedimos em oração. Mas eu vejo aqui, deixa eu me reportar aqui, quando Jesus fala sobre aquela... vê se eu vejo aqui, Sérgio. Jesus diz assim, ele faz a comparação, né? Uhum. E diz assim, olha, no versículo 6, prosseguiu o Senhor, ouvi o que diz esse juiz injusto. Ou seja, ele chama atenção porque a moral da história é a motivação negativa do juiz, a motivação egoísta. Aí ele falou, ouvi o que disse o injusto juiz. O que ele disse? Esta mulher me incomoda, então eu vou fazer justiça a ela para que ela pare de me molestar. Então Jesus falou, ouviu o que diz o injusto juiz. Aí ele fala agora, olha, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? E aí ele mostrou o quê? A motivação de Deus é outra. Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite orando, porque Deus é longânimo, ele olha e vê o que está acontecendo, e de fato está acontecendo, precisa ser resolvido. A questão que foi colocada é legítima, é justa, é verdadeira, é necessária. Então Deus é longânimo, ele está olhando tudo isso, ele tem paciência, ele não nos atende por impaciência como esse juiz. Agora, tem também aquela parte que Jesus disse, Sérgio, que porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Porque eu até me perdi aqui um pouco, os nossos internautas devem ter percebido, porque estava na minha mente exatamente isso, essa fala de Jesus aqui dentro do texto, porque nem sempre o que você pede vai ser atendido da forma que você pediu, mas nós não podemos, por isso, deixar de orar ou perseverar na oração, e muitas pessoas, Sérgio, vão deixar dessa prática da oração por falta de perseverança. Sim. E Jesus nos alerta que nos últimos dias, nos finais dos tempos, as pessoas vão desanimar de orar, vão deixar de cumprir com esse dever que Jesus nos diz, que contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Né? E antes de nós gravarmos esse vídeo, nós estávamos aqui falando nos bastidores, aqui conversando sobre exatamente, e quando eu me declinei aqui, foi para procurar esse texto, quando Jesus fala, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará. Aqui, verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, ponto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E é essa fé que nos estimula a orar, né? A orar. E a oração que nos reveste de fé também. Exato. Né? Porque se nós nos aproximamos de Deus, como diz Tiago, aproximem-se de Deus, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, como aquela recomendação de Jesus lá em Mateus 6, quando ele fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o teu pai. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Né? O Sérgio estava agora há pouco citando um texto de Apocalipse,
e eu vou passar a palavra para o Sérgio, ele vai falar mais sobre isso, sobre essas orações que são guardadas diante de Deus para o tempo apropriado. E o que essas orações, elas darão a Deus como legalidade para Ele agir em toda a terra, em toda a criação. E Sérgio, compartilha com os nossos internautas isso que nós estávamos conversando antes de começarmos a gravar esse texto, sobre aquela fala sua em Apocalipse, aquela observação que você fez. Certo. Bem, é interessante nós pensarmos o seguinte, que normalmente nós pensamos na oração quando uma pessoa vai muito solícita diante de Deus, com uma questão na vida dela que é necessária, que precisa ser resolvida, e ela vai pedir ajuda a Deus em oração, ela não pensa aí talvez na oração como um dever, mas como um direito. Né? Diz assim, bem, eu vou orar porque eu preciso de ajuda. A gente pensa nisso o quê? Se você vai a uma súplica, fazer uma súplica a alguém, você vai pensando talvez que você tenha algum direito de fazer isso. Mas Jesus descreveu aqui como um dever. Ou seja, porque ele não está falando só daquela oração em que você busca soluções para a sua vida pessoal, particular, em questões do dia a dia. Ele não é somente isso. Quando ele falou em dever aqui, ele está se referindo daquela oração que abarca toda a realidade humana, em que eu busco a justiça não só para mim, em que eu busco a justiça para a humanidade, para as pessoas que estão sofrendo com a corrupção, que são os pobres, que são oprimidos, que perdem aí com os erros dos homens, da própria justiça, dos políticos, né, de toda a maldade, com as guerras que são decididas aí nos escritórios, nos gabinetes suntuosos dos presidentes, né, enquanto as pessoas sofrem aí. Então, ele fala da oração como um dever nesse sentido. De altruísta. Um sentido altruísta. Não é somente para resolver os meus problemas pessoais. Por isso que ele fala aqui no versículo 7, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles. Por isso ele estende e fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem achará fé na terra. Por que ele está dizendo isso? Porque está acontecendo é uma espécie de cansaço da humanidade. Ou seja, tanto tempo se passou, já quase 2000 anos da vinda de Jesus, e muitas pessoas não cristãs tendem a dizer assim, isso não vai acontecer, já passou tempo demais, e até muitos cristãos podem estar se cansando, né, perdendo a fé de orar para quê? Para que venha o reino de Deus, que essa é a questão. Essa é a questão. O que está lá no Pai Nosso para nós, venha a nós o teu reino, esse é o arcabouço da nossa vida cristã. É uma oração que Jesus nos ensinou. Exato, a oração do Pai como Nosso. Modelo. Né? Lógico, não para ficar repetindo, mas para dizer que as nossas orações sempre tem que ter esse desejo ardente de que venha o reino de Deus. Que é de paz, de justiça e de alegria, de bondade, né? Em que o ímpio não tem vez, em que o homem mau, a pessoa má, não tem vez, não é honrada, não é colocada em situações de poder, né? Não há lugar para essas pessoas más e ruins no reino de Deus. Então, esse desejo já está se esvaecendo na vida de muitas pessoas. Né? Então por isso Jesus pergunta, será que haverá no final dos tempos, haverá pessoas ainda orando por isso? Ou elas estarão desistindo, pensando que não vai mais acontecer? Foi algo assim que ele disse. E o texto que você citou lá do Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, fala que quando lá o sétimo selo for aberto, o anjo vai pegar um incensário de ouro, vai colocar as orações de todos os santos, todos os crentes, oradas em todos os tempos, em todos os lugares, e vai oferecer aquilo a Deus, aquilo como um incenso. Na verdade, o que ele está dizendo ali não é pura cerimônia. O que ele está dizendo ali é que as orações que vêm sendo feitas desde o princípio, por justiça, para que venha o reino de Deus, para que Deus venha e puna o homem mau, a pessoa ímpia, e beneficie, abençoe aqueles que são justos, que estão fazendo a vontade dele. Isso tudo será o quê? O pacote pronto dessas orações para que Deus venha agir, para que Ele traga tudo aquilo que Ele já prometeu, né? O que vai ainda se cumprir, aqueles acontecimentos do tempo do fim. Então, esse é o propósito das nossas orações, principalmente. Ou seja, enquanto isso, para que esta vontade de Deus se cumpra, do reino de Deus vir
sobre nós um dia, definitivamente, Jesus instaurar o reino de Deus na terra e haver então completa liberdade entre céus e terra, como a Bíblia descreve, a Nova Jerusalém vai descer e habitar com os homens aqui na terra. Para que isso aconteça, muitas vezes o meu projeto pessoal tem que ser sacrificado. É por essa causa que muitas vezes aquela oração que eu faço sobre algo específico para a minha vida, no agora, eu não sou atendido imediatamente, talvez eu nem receba. É possível que isso aconteça. Mas por quê? Porque se eu oro para que venha o reino de Deus um dia e ele virá, eu preciso estar disposto a confiar que Deus fará o que for melhor. Isso implica sacrificar, às vezes, desejos pessoais, projetos pessoais, porque foi assim com os servos de Deus na Bíblia. Né? Eles deram as suas vidas pelo reino de Deus e perderam, em muitos aspectos, porque é perdendo que se vence. É perdendo que se vence. E perdendo em Deus é que se ganha. Bem, nós vamos ficar por aqui, porque esse tema, a oração, ele é um tema muito amplo, um tema maravilhoso para conversar sobre ele, e nós estaremos gravando outros vídeos dentro desse mesmo tema, oração. Hoje nós vamos ficar apenas por aqui, fechando esse primeiro vídeo com essa fala final do Sérgio. Queremos pedir a você para que, se foi bom para você, se você achou interessante o conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Se você quiser, você pode baixar o vídeo e compartilhar no WhatsApp. Nós vamos deixar na descrição o contato do WhatsApp, ou meu ou do Sérgio, se você quiser nos mandar perguntas ou temas para que a gente esteja falando sobre eles aqui no nosso canal, por favor, fique à vontade. O nosso contato vai estar na descrição do vídeo, né? Agora, no finalzinho desse, você vai ver aí 2 outros vídeos para você escolher, para você continuar consumindo aí os nossos conteúdos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque fazendo isso, assim que nós subirmos vídeos no nosso canal, você será o primeiro a ser avisado para poder estar aí vendo os nossos conteúdos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!